Oi, pessoal! Vamos para mais um vídeo? No vídeo passado, a gente viu multiplicação de monômios por polinômio e multiplicação entre polinômios. Hoje, nós vamos ver a divisão de polinômio por monômio, tá? Como é que vai ser isso? Assim como nós fizemos na multiplicação, na divisão de polinômio por monômio, a gente vai usar aquela regra número com número, letra com letra, usando também a regra de sinal para multiplicação e divisão e também as propriedades da potenciação, tá? Como é que a gente vai fazer isso, então? Vamos pegar um exemplo para entender um pouquinho melhor. Eu vou pegar aqui o seguinte polinômio: 12x ao cubo y quadrado mais 4x quadrado y menos 6x quadrado y à quarta. Reparem que o polinômio está entre parênteses, porque é todo o polinômio que vai ser dividido. Dividido por menos 2xy. Esse é o monômio por quem eu vou efetuar a minha divisão, tá? Então, vamos lá. Aqui é uma espécie de distributiva que a gente faz também. Cada termo do meu polinômio vai ser dividido pelo meu monômio, tá? Usando todas as regrinhas como eu falei antes. Então, a gente começa pelo sinal. 12x ao cubo y ao quadrado é positivo, porque não tem sinal na frente, tá vendo? Mas o meu monômio, por quem eu vou dividir, ele é negativo. Então, a regra é positivo dividido por negativo, sinais diferentes, menos, certo? Aí, número com número, letra com letra. 12 dividido por 2, 6. X ao cubo dividido por x, ó. Quem tem x dividido por quem tem x. O expoente desse x é 3. O expoente desse x não aparece. Então, a gente tem que lembrar que quando alguém não tem expoente, o expoente é 1, tá? Então, a gente vai fazer x ao cubo dividido por x. Copia a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Agora, y ao quadrado dividido por y. Copia a base, 2 menos 1, 1. Não precisa escrever o 1. Se escrever, tudo bem, mas não tem necessidade, tá? Agora, mais dividido por menos. Menos. 4 dividido por 2. 2. X ao quadrado dividido por x. X, porque 2 menos 1 é 1. Y dividido por y. Um número dividido por si mesmo dá sempre 1, certo? Então, y elevado a 1 dividido por y elevado a 1 vai dar y elevado a 0. Todo número diferente de 0 elevado a expoente zero dá 1. Ficaria vezes 1, mas eu não preciso escrever esse vezes 1 aqui. Então, eu não coloco nada, tá? Menos dividido por menos, mais 6 dividido por 2, 3. X ao quadrado dividido por x, x. E y à quarta dividido por y, y ao cubo. E aí terminou. Não tem mais nada para ser feito. Esse foi nosso primeiro exemplo. Certo? Vamos agora para o segundo exemplo. Aqui, segundo exemplo, vamos lá. Um outro exemplo para a gente fazer aqui é esse exemplo aqui, ó. Menos 18x à quinta mais 9x ao cubo menos 6x ao quadrado. Esse é o polinômio. Eu vou dividir esse polinômio por um monômio 3x quadrado. Eu uso sempre números inteiros aqui como coeficientes do meu polinômio, porque é mais fácil de compreender assim. Mas tem que lembrar sempre que os coeficientes podem ser números decimais, podem ser frações, tá? Números irracionais. O coeficiente pode ser qualquer tipo de número, mas a gente usa aqui números inteiros que fica mais fácil a compreensão das operações, tá certo? Então, vamos lá. Menos dividido por mais, ó.
O 3x² não tem sinal na frente, então quer dizer o quê? Que ele é positivo, certo? Então, menos dividido por mais, menos 18 dividido por 3, 6. X² dividido por x², conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Mais dividido por mais. 9 dividido por 3, 3. X² dividido por x², x. 3 menos 2, 1, então expoente 1 aqui, tá? Menos dividido por mais, menos. 6 dividido por 3, 2. X² dividido por x² não dá um número 1, não fica x nenhum, então eu não preciso colocar o x aqui, tá? Termina aqui, então, essa divisão. Menos 6x² mais 3x menos 2, e terminou aí a nossa divisão do polinômio pelo monômio, tá bom? O que nós temos também são polinômios com uma só variável. Na verdade, são os polinômios que a gente mais trabalha no ensino médio, tá? Então, nós vamos ver aqui como é que são esses polinômios de uma só variável. Eu vou pegar aqui, 5x² menos 3x² mais 0,4x menos 1. Por que polinômio de uma só variável? É um polinômio que apresenta apenas um tipo de letra. No caso aqui, tem apenas a letra x. O expoente do x vai variando, mas a letra usada foi apenas o x, certo? Por que nós analisamos um pouco melhor esse tipo de polinômio? Porque nós podemos falar, por exemplo, sobre o grau do polinômio. Esse polinômio, eu digo que ele é um polinômio de grau 3, ou um polinômio de terceiro grau. Como é que eu faço isso? Como é que eu identifico o grau de um polinômio? Basta que eu pegue o meu polinômio e ordene os termos de forma que as variáveis fiquem em ordem decrescente dos seus expoentes, tá? Então, eu vou colocar sempre primeiro o termo que tenha variável com maior expoente, depois o termo com a variável com o próximo expoente abaixo, até chegar no meu termo independente, que é o termo que não tem variável, tá? Assim, eu sei que o maior expoente da variável vai ser o grau do meu polinômio. Quer ver? Vou pegar mais um exemplo. Eu vou pegar esse aqui, Menos 8y². Não precisa ser sempre o x, pode ser qualquer letra, tá? Mais 4/3 de y² mais 7y² menos 2/5 de y² mais y menos 9. Novamente aqui, tem um polinômio bem grande e as minhas variáveis estão, com os expoentes em ordem decrescente. Feito isso, eu consigo ver o grau do meu polinômio. O maior expoente aqui, O maior expoente que aparece é 5. Então, eu tenho que esse polinômio é um polinômio de grau 5 ou um polinômio de quinto grau. Tanto faz a forma que a gente vai falar, grau 5 ou quinto grau, tá certo? E quando a gente faz essa organização dos termos, pode acontecer de faltar alguns termos, com alguns expoentes aí, certo? E aí, a gente tem isso aqui, Vou continuar a sequência de exemplos aqui. Vamos supor que eu tenha organizado o meu polinômio e ele tenha ficado assim. 5x² menos 3x² mais 2x³ mais 6. Tá vendo? Tá organizado. Esse aqui é um polinômio de grau 6 ou um polinômio de sexto grau, tá certo? Mas o que eu quero observar aqui? Do 5x², o próximo termo é o menos 3x². Reparem que não tem o termo com x² aqui. E
continuando, ó, 2x ao cubo, e já vai do 2x ao cubo para o 6, que é o termo independente. Não tem o termo do x quadrado, não tem o termo do x, tá? Quando acontece isso, é porque os coeficientes dessas variáveis, x à quinta, x ao quadrado, x, são zero os seus coeficientes. E aí a gente tem o chamado polinômio incompleto, tá? Esse polinômio aqui, reparem, ó, aqui seria 0x à quinta, e aqui nesse espacinho que falta, 0x quadrado, 0x, tá vendo? Então, esse é chamado de polinômio incompleto. Por quê? Porque tá faltando o termo aí. É um problema isso? Não, a gente geralmente não escreve mesmo o 0x à quinta, 0x quadrado, 0x, porque o que importa pra gente já tá lá. Tem situações em que nós vamos precisar desses termos também, ou seja, nós vamos precisar do polinômio na sua forma geral. E aí a gente reescreve o polinômio na forma geral que eu vou fazer aqui embaixo, tá? Que ele vai ficar assim. 5x à sexta, vou usar o mesmo polinômio, mais 0x à quinta, menos 3x à quarta, mais 2x ao cubo, mais 0x quadrado, mais 0x, mais 6, tá vendo, ó? Eu preenchi aqui usando o coeficiente 0, certo? Por que eu fiz isso? Porque a gente vai ver mais pra frente que tem situações em que eu vou precisar desses termos, eu vou precisar desses coeficientes de acordo com o que eu for trabalhando, com o que eu for analisando, tá? Vou pegar só mais um exemplo pra gente completar aqui. Vai ser esse polinômio aqui, ó. 2x à quarta mais 7. Tá vendo? A gente usa ele escrito dessa forma aqui, tá? Ele é um polinômio incompleto. Mas vamos supor que eu precise dos termos que estão faltando aí no meio. Então, eu começo com o de maior grau. Pode ver que aqui eu não estou me preocupando com x à quinta, x à sexta, porque ele é um polinômio de grau 4. É o maior expoente que ele apresenta. Só me interessa os expoentes abaixo dele, tá? E eu vou completar, vou fazer até colorido. Ó, eu só tenho depois do x à quarta o termo independente. Então, todos aqui no meio até chegar no termo independente são termos de coeficiente 0. 0, x ao cubo, mais 0, x quadrado, mais 0, x, mais 7. Ah, mas tem que ser sempre mais? Tanto faz, mais ou menos, porque o zero é neutro, né? O zero não tem sinal. Tanto faz você somar zero ou subtrair zero, não faz diferença. Geralmente a gente usa o mais que fica mais fácil, tá certo? Então, nós dizemos que essa daqui é a forma geral do polinômio incompleto, tá certo? Mais para cima. Forma geral do polinômio incompleto. Ele é o 2x à quarta mais 7, e a forma geral dele é completando com os termos aqui com coeficiente zero das variáveis que faltam, ok? Por hoje é só isso, então, bom estudo para vocês e até a próxima!